Westworld, oitavo episódio. Esta série está ficando perigosamente incompreensível. Que é isso, pessoal? A Mive é uma revolução total. Bom demais. E não sei quantas linhas temporais tem. Não sei se é uma, duas, três ou 10. Agora já ficou uma loucura total. Eu não sei o que aconteceu agora no oitavo episódio. Mas vamos começar para as minhas anotações, que tem muita novidade, muita revelação e reviravolta. Antes eu quero falar sobre uma teoria que está rolando na internet, que praticamente se confirmou agora no oitavo episódio, que são as comparações e correlações de Alice no País das Maravilhas com o Westworld. Eu peguei algumas imagens aqui para vocês e quero mostrar para vocês. Se vocês analisarem, a Alice no País das Maravilhas e a Dolores usam vestidos azuis e são loiras. Uma das personagens principais de Dolores é loira. Então é uma comparação. Você tem várias referências do livro dentro da série sendo lido. No caso de Westworld, o livro Alice no País das Maravilhas. O autor de Alice nos Países das Maravilhas é inglês e um dos roteiristas da série é inglês. Reflexão sobre a realidade. Tanto Dolores quanto Alice no País das Maravilhas começam a ter reflexões sobre a sua realidade quando olham em espelho ou então objetos reflexivos que fazem com que elas tenham reflexão. O Chapeleiro Maluco, no caso, está errado aqui. No caso, o labirinto. Em ambas as histórias tem a questão do labirinto que leva a um objetivo específico. Tem o gato, que simboliza o desconhecimento da própria identidade. Então você tem vários personagens que não conhecem a própria identidade, que trazem dúvida. O lagarto, que simboliza o autoconhecimento. Por exemplo, a Mive está se autoconhecendo. Cartas de baralho. A série de Westworld é um jogo por completo e agora está chegando uma fase muito mais difícil. Então, em ambas as histórias que envolvem o Homem de Preto e o William e os outros personagens dentro de Westworld que estão avançando no jogo, está ficando muito difícil de se passar. Então, simboliza um jogo. O Chapeleiro Maluco simboliza criatividade e empreendedorismo, e aqui no caso a gente tem uma referência do William, mas também o Chapeleiro Maluco foi pego pela rainha e ele é prisioneiro, então pode ser outras pessoas também. A rainha de vermelho, que é dominadora e controladora. Então eu te pergunto, será que é quem a gente está pensando? Talvez, é uma pessoa que a gente menos imagina, mas talvez pode ser uma pessoa que chegou agora na história. E tem algumas informações aí que estão soltas. Por exemplo, tem a Rainha Branca e tudo mais. Mas o Coelho é um personagem interessante que em Westworld não apareceu nenhum coelho. Mas você tem citações sobre coelho. Dr. Ford fala uma vez sobre um cachorro que corre atrás de um coelho. Então ele citou o coelho. E a outra citação foi do Fordinho, pequenininho, que ele citou que o cachorro pegou o coelho e ele queria acabar com o sofrimento do coelho. E mais do que isso, o Coelho é um personagem primordial para a história de Alice no País das Maravilhas. O Coelho tem o seu relógio inseparável. E se você olhar em Westworld, o único relógio que tem está na posse do Dr. Ford. Bem guardado e aparece em praticamente todas as vezes que mostra ele, eles fazem questão de mostrar esse relógio. E aqui tem o Fordinho. E aqui tem, no caso, o relógio, e por incrível que pareça, na outra ponta do relógio você tem uma chave. E você observou que as portas são muito mostradas em Westworld, em vários pontos. E no último episódio, o 7, o Bernard não enxergou uma porta, quando ele entrou o Dr. Ford estava lá. Então parece que o Ford tem a chave para todas as portas. E aqui a gente tem uma chavezinha linkada com o relógio. Então o coelho está muito relacionado ao Ford. No final, né, da história de Alice no País das Maravilhas, vocês sabem, comentem mais sobre isso. Então vamos às minhas anotações. Eu quero falar que o jogo está ficando muito mais difícil. As linhas temporais ficaram muito mais duvidosas, porque aquela igreja que o Ford mostra para o Bernard alguns episódios atrás, ela está com apenas a parte de cima mostrada, só a torre da igreja. A parte baixa está enterrada, parece. E a igreja inteira, por completa, tem a mesma torre daquela que o Ford mostrou e que apareceu no oitavo episódio. A mesma torre, aquele mesmo formato. Então, como é que a gente pode definir que o William está no passado ou de repente ele está no presente agora? Então, isso aí já trouxe uma dúvida. Essa teoria das duas linhas temporais, aqui teve alguns pontos que foi praticamente confirmar de novo, mas eles jogam essa questão aí que abafou tudo, até parece que ele está no futuro. Então tem essa questão daquela parte da igreja que é fundamental, que está na linha temporal do presente do Ford, do Bernard. Bernard esqueceu de tudo, né? Então o Bernard esqueceu de tudo. Mas antes, quando o Dr. Ford foi limpar a memória dele, ele lembrou que ele executou uma outra pessoa. Então ele teve uma lembrança que não era para ele lembrar, ele conseguiu lembrar. Stubbs desconfiou do Bernard quando ele falou da Teresa
pelo fato de Bernard ter um relacionamento mais íntimo, ele sabia que poderia estar sofrendo muito. Então ele contou, só que aquela reação dele foi muito duvidosa. Então ele vai trazer dúvidas para Stubbs aí no futuro. Dolores estava lembrando de acontecimento do passado, ela já ia tirar na própria cabeça, mas o William chegou e salvou a vida dela e fez com que ela saísse daquele lugar. Então parece, assim, talvez ela esteja tendo sonhos, que é a teoria mais forte de todas, que ela está lembrando, andando sozinha, lembrando o William no passado. Mas com essa cena, deu a entender que talvez ela está com o William junto no presente e os sonhos delas estão acontecendo também no mesmo tempo. Ela está com ele e está lembrando dos fatos que aconteceu lá no passado, só que com o William agora no futuro. O jogo está ficando muito mais forte, talvez tem 3 ou 4 linhas temporais, é difícil da gente saber, apesar de que as 2 linhas foi quase confirmada com a fala do Homem de Preto. Agora sobre o White, que dúvida cruel, como é que a gente vai resolver isso aí? Aquele roteirista de Westworld estava desenvolvendo um personagem que seria o White, bem forte, né? Um personagem ruim. Chegou aquela moça, Charlotte, a nova moça da administração, e falou para ele que o White, na verdade, já estava criado, que ele estava criando o White, mas o White o Dr. Ford já tinha criado e estava definido. Então a gente surgiu em alguns pontos desse episódio que talvez existe um momento da série agora que o White já está criado, porque o Homem de Preto está numa narrativa e ele já sabe que o White existe. E já apareceram várias vezes a citação de White e eles correndo atrás de White. Então White já existe, mas em alguns pontos você vê que eles falam sobre o White estar sendo construído. Inclusive que o Dr. Ford já está construindo, mas já praticamente definiu e o Ford pediu para aquele roteirista construir. Então dá a impressão de que o White em alguns momentos está sendo construído ainda e em outros momentos já está pronto. Então tem essa questão aí dessa dúvida. Música. Se no episódio anterior eu falei de interpretação, nesse episódio eu vou confirmar a questão das músicas. Então a equipe desse seriado é demais, é completa, desde o pessoal que trabalha na parte, desde os atores, interpretação, desde a parte de design, a parte de música, tudo, né? Então é uma série boa demais. A Dolores está tendo tantos problemas que ela, nesses devaneios que ela está lembrando, que até a nossa cabeça está fazendo a gente ficar com muita dúvida. E para finalizar, eu quero deixar uma dúvida para vocês. Quando o Homem de Preto lembra e fala sobre a sua vida real, que vocês podem comentar abaixo, ele fala que ele pegou, acertou a Maeve, só que ela acordou e não morreu. Então ela teve uma consciência e ela levantou e foi para um labirinto. E aí depois cortou. E ele falou sobre o significado do labirinto. Expliquem abaixo, por favor, o que é esse significado do labirinto e por que ela foi para esse labirinto. Outra coisa que eu gostaria que vocês falassem é sobre o Dr. Ford. Nós estamos tendo uma percepção, uma conexão muito grande com os personagens. A gente já está sentindo os robôs como sendo pessoas. E o Ford, em vários momentos, nos lembra que eles são apenas robôs. Ele vai lá e conserta e aperta um botão. São apenas robôs. Fale sobre isso. E fale também sobre a Maeve, que eu não vou falar nada porque o sistema dela é bruto. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam, curtam, comentem, se inscrevam no canal. Se você tiver chegado aqui pelo Google, tiver digitado Westworld, o 8º episódio, tiver chegado, não tiver inscrição, para você comentar, você tem que cadastrar no Gmail. Cadastra no Gmail, se inscreva no canal e comenta. Então, pessoal, até mais e até a semana que vem. Tudo de bom, fica com Deus. Tchau, tchau.